Boa tarde, vamos para mais uma aula de matemática do 7º ano do ensino fundamental da escola Padre Antônio Dragoni, da cidade de Guapiara, bairro Monjolada. Material Aprender Sempre, volume 1 dos anos finais. Material fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Dando continuidade, essa é a nossa aula da sequência de atividades, aula 1 e 2, relações entre decimais e frações. Objetivo das aulas: ler e escrever os números racionais representados na forma decimal, ordenar e comparar os números racionais representados na forma decimal, decompor os números racionais representados na forma decimal, relacionar um número racional representado na forma fracionária com a representação decimal e vice-versa, ou seja, passando de uma representação para outra. Essa é a nossa terceira aula da sequência. Caso você não tenha assistido às aulas anteriores, veja por favor no nosso playlist do 7º ano no canal do YouTube. Por falar nisso, caso não seja inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal para pegar a sequência de atividades e continuar estudando conosco. Dando continuidade, exercício 7, página 78 da apostila Aprender Sempre, volume 1, ano do 21. Hoje, a data de hoje é 26 de fevereiro de 2021. Em um restaurante, um grupo pediu 3 pizzas do mesmo tamanho. Presta bem atenção nisso. As 3 pizzas têm o mesmo tamanho. Uma de mussarela, uma de presunto e uma de calabresa. Então, ao todo, são 3 pizzas, certo? A de mussarela foi dividida em 8 partes iguais. Eu fiz uma animação depois para explicar, que vai ficar bem legal para entender. Mas antes de explicar, vou resolver desenhando. Só que o meu desenho talvez não fique tão legal, talvez não, é certeza. Não vai ficar tão legal quanto a animação, tá bom? Então vamos lá. Vou tentar desenhar de mussarela aqui. Então a pizza, no desenho lá vai estar as 3 do mesmo tamanho. Aqui vocês vão ter que usar a imaginação. A pizza de mussarela foi dividida em 8 partes iguais. Então foi feito um corte ao meio, mais um corte, aqui deu 4. Mais aqui e mais aqui. Então faz de conta que está em 8 partes iguais aqui, certo? A de presunto foi dividida em 4 partes iguais. Então, imagine que a pizza de presunto tem o mesmo tamanho e foi dividida em 4 partes iguais, tá bom? Use a criatividade. As 2 pizzas são do mesmo tamanho. A de mussarela foi dividida em 8 partes iguais e a de presunto foi dividida em 4 partes iguais. A de calabresa foi dividida em 3 partes iguais. Essa vai ser mais difícil ainda de eu conseguir tentar fazer a divisão em 3 partes iguais, certo? Então, a de calabresa foi dividida em 3 partes iguais. Pronto. João comeu a pizza de mussarela. Então, aqui foi João. João comeu a de mussarela, certo? Quantos que ele comeu? Comeu 2 fatias. Então ele veio aqui, ó, comeu 2 fatias, certo? Então a pizza ao todo tinha sido dividida em 8 partes e ele comeu 2 fatias, ou seja, em fração ele comeu 2/8 da pizza. Sandra comeu 3 fatias de presunto. Então, ela comeu 1, 2, 3.
Então a pizza tinha sido dividida em 4 partes e ela comeu 3 partes. E Roberto, aqui foi Sandra, né? Deixa eu marcar aqui. Sandra. Nossa. E Roberto comeu uma fatia de calabresa. A pizza de calabresa, o todo, foi dividido em 3 partes. E Roberto comeu uma parte. Então ele comeu 1/3 da pizza. A pergunta é: quem comeu mais pizza? Olhando no desenho. Opa, cadê o Roberto? Comeu um pedaço de pizza. Olhando no desenho. Quem comeu mais pizza? Hein? Olhando no desenho. Quem comeu mais pizza? Bom, só de olhar no desenho eu consigo perceber que a Sandra comeu quase a pizza inteira, não? Então quem comeu mais pizza foi a Sandra, né? Olha lá para vocês verem. Ela deixou só um pedaço pequeno aqui assim da pizza, né? E aí, quem comeu menos pizza, olhando no desenho, foi o João. Olha, ele comeu só esse pedacinho aqui, certo? Como você descobriu isso? Eu descobri olhando no desenho. Só que não é sempre que eu vou poder ficar desenhando. Já pensou? Toda vez que eu for precisar fazer uma conta dessa, eu tenho que fazer desenhos para poder descobrir, né? Então é legal isso, a matemática existe várias maneiras de se resolver esses tipos de situações e problemas, né? Vocês já ouviram aquela brincadeira que eles falam, quer que eu desenhe para você entender? E na matemática realmente dá para entender e resolver várias coisas desenhando. Por exemplo, aqui a gente resolveu desenhando. Então, quando falam para você, quer que eu desenhe para você entender? Se for matemática, legal, pode falar, quero sim. Porque na matemática dá para entender desenhando, que nem aqui. A gente entendeu que a Sandra comeu mais e o João comeu menos, desenhando. E as 3 pizzas eram do mesmo tamanho, só foram divididas em partes diferentes, tá bom? Então, para eu descobrir quem comeu mais e quem comeu menos, somente com as frações, né? Então esquece o desenho. A gente sabia que a pizza de mussarela que João comeu foi dividida em 8 partes e ele comeu 2. A Sandra foi dividida em 4 partes e ela comeu 3. O Roberto foi dividido em 3 partes e ele comeu 1. É só eu lembrar, toda fração é uma divisão. É só eu dividir o de cima pelo de baixo. Então vamos lá. Quem é o de cima? É o 2. Quem é o de baixo? É o 8. 2 dividido por 8. Na tabuada do 8, quem vezes 8 chega perto do 2 sem passar? Se você olhar na tabuada do 8, você vai falar 8 vezes 1, passou. Então é menor do que 1. Quem é o número menor do que 1? É o 0. 8 vezes 0 dá 0. 2 que tira 0 dá 2. Tem alguém para baixar? Não, não tem mais ninguém para baixar. Então acabou os números inteiros, eu vou entrar nas casas decimais. Eu ponho uma vírgula. Quando eu coloco a vírgula, automaticamente todo o resto vem acompanhado de 0, somente 0. Quem vezes 8 chega perto do 20 sem passar? Se você fizer 2 vezes 8, dá 16. 3 vezes 8 vai dar 24. Então, não dá para usar o 3, vai ser o 2. 2 vezes 8, 16. 0 dá para tirar 6? Não, vai emprestar do vizinho. O vizinho tinha 2 unidades, ele fica com 1. Aqui não tinha nenhuma, ele vai ficar com 1 aqui na frente, ficou 10. 10 tira 6 dá 4. Agora sim, 1 tira 1 dá 0. Isso aqui não é resto, eu já sei que não tem ninguém para baixar, mas ele é resto e eu tenho uma vírgula lá. Então todo o resto vem acompanhado de 0. Agora, quem na tabuada do 8,
Quem vezes o 8 chega perto do 40 sem passar? Olha que legal, o 5 não só chega perto, como dá exato. 5 vezes 8, 40. 40 que tira 40, 0. Ah, professor, mas você falou que todo o resto vem acompanhado do 0. Realmente, então vamos pôr o 0 aqui. 0. Tem, não precisa, eu posso continuar colocando um monte de 0, mas acabou minha conta, chegou no 0, parou. Então a resposta aqui dá 0,25. É o 25 centésimos da pizza ele comeu, né? Mais adiante vocês vão aprender porcentagem. Ele comeu 25% da pizza, tá? Então, vamos ver quanto que a Sandra comeu da pizza. A Sandra comeu da pizza 3/4. Lembrando, toda fração é uma divisão. 3 dividido por 4. Na tabuada do 4, quem vezes 4 chega perto do 3 sem passar? Então lá, 1 vezes 4, 4 passou. Então, abaixo do 1 é o 0. 0 vezes 4 dá 0. 3 que tira 0, 3. Tem alguém para baixar? Não. Então, a gente entra nas casas decimais. Aí, quando eu coloco a vírgula, eu sei que automaticamente vem um 0. Quem vezes 4 chega próximo do 30? É o 7. 7 vezes 4, 28. 0, dá para tirar 8? Não. Então, aqui não é unidades, eu vou emprestar da dezena. Se tinha 3 dezenas, eu fico com 2 dezenas. Aqui não tinha nenhuma unidade, emprestei uma dezena, agora eu tenho 10. 10 que tira 8, 2. 2 que tira 2, 0. Ah, professor, não tem ninguém para baixar. Mas eu sabia que não tem ninguém para baixar, por isso que eu entrei nos decimais. Quando eu tenho vírgula, todo o resto vem acompanhado do número 0. Na tabuada do 4, quem vezes o 4 chega próximo do 20? Ah, o 5 não só chega próximo, quando chega exato. 5 vezes 4 vai dar 20. 0 tira 0, 0. 2 tira 2, 0. Como tem a vírgula, acompanha um 0 aqui, mas já acabou minha conta. Então, 0,75. Certo? Se eu fosse transformar em porcentagem, 75%. Mas é uma aula que nós veremos mais adiante. 1/3. 1/3 é o de cima dividido pelo de baixo. Certo? Tabuada do 3. Quem vezes 3 chega perto do 1 sem passar? 3 vezes 1, 3. Passou. Então é o 0. 0 vezes 3, 0. 1 que tira 0, 1. Vírgula para entrar nos decimais, 0. 3 vezes 3, 9. 10 que tira 9, 1. Como eu tenho a vírgula, o 0 vem aqui. Opa, de novo 10. Então, 3 de novo. Novamente 9. Novamente sobra 1. Novamente vem o 0. Opa, de novo. 3, 9. Opa, de novo vai sobrar 1. Novamente o 0. Novamente o 3. Opa, novamente 9. Opa, vocês perceberam alguma coisa aqui ou não? Oxe, isso aqui tem um nome. Eu sei que isso aqui vai se repetir infinitamente. Isso daqui a gente chama de dízima periódica. Ele não tem fim. Isso aqui vai se repetir infinitamente e isso aqui se chama dízima periódica, onde o período que vai se repetir é o 3. Então, eu sei que se eu fosse arredondar, seria aproximadamente 0,33. E aí eu venho olhar aqui. Quem é o menor? Ah, é o 0,25, certo? Quem comeu menos é o 0,25. 0,25 foi o João. Quem comeu mais é o 0,75, que foi a Sandra, tá bom?
Ah, professor, tem outro jeito? Teria também, né? Vamos supor, 2/8, 3/4 e 1/3, tá bom? Aí eu tento fazer o quê? Tento multiplicar os denominadores até achar um múltiplo comum. Esse é um pouco mais trabalhoso, mas eu vou explicar para vocês. Mas eu vou ser sincero com vocês. Eu acho um pouco mais trabalhoso, tá? Eu vou achar um múltiplo comum entre eles. Deixa eu ver. Na tabuada do 8, 4 e 3. Então vamos lá. Vou fazer a tabuada do 8, 4 e 3 aqui. 8, 16, 24, 24 com mais 8, 32, 40, 48. Vou fazer do 4 um pouco agora. 4, 8, 12, 20, 24, 28, 32, 36. Vou fazer um pouco do 3 agora. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Vocês perceberam uma coisa aqui, ó? O 24 tá aqui, o 24 tá aqui e o 24 tá aqui. O 24 é múltiplo dos três números, do 4, do 6 e do 3, tá? Então, para eu fazer esse 8 virar 24, eu vou multiplicar ele por 3. Então, eu vou multiplicar o de baixo e de cima por 3. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 3, 24. Tá, transformei essa fração em 6/24. Agora, esse para virar 24, eu vou multiplicar ele por 6. O 4 por 6 e o de cima por 6. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. Tá, agora aqui. Para os 3 virar 24, eu teria que multiplicar ele por 8. Então, 1 eu multiplico por 8. 1 vezes 8, 8. 3 vezes dá 24. Então, seria a mesma coisa que eu pegar essa pizza e dividir ela em 24 partes. Pegar essa pizza e dividir ela em 24 partes. Pegar essa pizza e dividir ela em 24 partes. Aí o João, ao invés de comer 6 pedaços, em 2 pedaços ele comeria 6. A Sandra, ao invés de ela comer 3 pedaços, ela comeria 18 pedaços. E o Roberto, ao invés de ele comer 1 pedaço, ele comeria 8. E aí, quem comeu mais pedaços continuaria sendo a Sandra. Quem comeu menos pedaços continuaria sendo o João. Pronto, ficou outro método de mostrar. Ou seja, fizemos 3 formas diferentes de resolver. E ainda poderia aparecer mais maneiras diferentes, tá? Então a matemática é magnífica por causa disso. Não existe uma maneira só diferente de descobrir. 3 não, nós chamamos 4 diferentes, né? Desenhando, dividindo. Não, 3 mesmo. Então existe mais de uma maneira de fazer, tá? Vamos ver a resposta? Olha lá, então aqui que eu falei para vocês que eu fiz uma animação. Olha lá, mussarela, presunto, calabresa. Né? João comeu 2/8. Olha lá, os 2/8 sumiram. A parte que o João comeu. Sandra comeu 3/4. Sumiu os 3/4 que ela comeu. Roberto comeu 1/3. Sumiu 1/3 que ele comeu. Então, olhando no desenho, quem comeu mais? Né? Olha lá, em decimal, né? Fazendo a divisão. João comeu 0,25. Sandra comeu 0,75. E o Roberto comeu 0,33. Aqueles 3 pontinhos diz que vai ser infinito aqueles 3, tá? Quem comeu mais?
Ficou claro para a gente no desenho e no decimal que quem comeu mais foi a Sandra. Quem comeu menos? Ficou claro no desenho e no decimal que quem comeu menos foi o João. Tudo bem? Espero que tenha ficado bem claro para vocês esse exercício 7. Né? Agora nós vamos dar início a uma nova sequência de aulas. Sequência de atividades 2 ainda, aula 3 e 4. Equivalências de frações. O objetivo das aulas: obter frações equivalentes a uma fração dada. Transformar em um número misto em fração e vice-versa. Transformar entre as diferentes ordens um número na representação decimal para o número racional. Décimos em centésimos, unidades em milésimos e outras. Analise e responda. Exercício 1, página 79. O avô de Paula e Sofia pediu a elas que cortassem e guardassem na geladeira 2 queijos iguais para ele fazer uma receita no jantar. Cada uma cortou o queijo de modo diferente. Observe. Paula cortou o queijo em 4 partes iguais. Então ela pegou o queijo dela lá, certo? Cadê minha caneta? Achei. Ela pegou, cortou em 4 partes iguais. Se ela pegou o inteiro e cortou em 4 partes iguais, na fração, o total que o inteiro foi cortado vem na parte de baixo, certo? Então ela cortou em 4 partes iguais, certo? E guardou 2 quartos, ou seja, ela guardou na geladeira 2 partes de um total de 4, certo? Então ela guardou na geladeira 2 quartos. É assim que eu leio essa fração. Sofia cortou o outro queijo em 8 partes iguais. Se ela pegou o inteiro e cortou em 8 partes iguais, é a parte de baixo da fração. Guarde sempre isso na sua cabeça, tá bom? E guardou 4 oitavos na geladeira, ou seja, ela guardou 4 partes na geladeira. Então, desenhando essa parte, imagine que o queijo era redondo, ela dividiu em 4 partes e guardou 2 partes na geladeira. Ah, professor, aquela frase, quer que eu desenhe para você entender? Desenhando a gente vai resolver, não vai entender não, a gente vai conseguir resolver. Sofia pegou o mesmo queijo do mesmo tamanho, um queijo do mesmo tamanho, dividiu em 8 partes iguais, certo? E guardou 4 partes, certo? Então os queijos são do mesmo tamanho, só que Paula cortou em 4 partes e guardou 2. Sofia cortou em 8 partes e guardou 4. As partes guardadas na geladeira pelas duas meninas representam a mesma quantidade de queijos? Sim ou não? Explique. Olhando no desenho, sim, né? Ah, mas a Paula guardou 2 partes e Sofia guardou 8 partes. Mas, olhando no desenho, ela guardou metade. E a Sofia também guardou a metade. Tá bom? Não vão se confundir. Ah, mas ela guardou 2, a outra guardou 4. Mas 2 de um total de 4 pedaços foi a metade. 4 de um total de 8 pedaços foi a metade também. Olha lá então, vamos lá? Sim, a parte correspondente a 2 quartos é a mesma que corresponde a 4 oitavos. Ou seja, 2 quartos é igual a 4 oitavos. Se você ainda ficou na dúvida, olha bem aqui. 2 quartos. Imagina o seguinte, o queijo tinha 1 quilo, certo? Ela cortou em 4 pedaços. Se tinha 1 quilo, ficou 250 gramas aqui, 250 gramas aqui,
250 gramas aqui, 250 gramas aqui. E ela guardou 2 pedaços de 250 gramas, ela guardou 500 gramas, certo? A outra pegou e dividiu em 8 partes. Não vou conseguir escrever lá, mas vai ter 125 gramas em cada uma. Cada parte. 125 gramas. Ou seja, cada 2 partes vai ter 250 gramas. Ou seja, guardou 500 gramas também. Então, é a mesma... Opa! 4/8. É a mesma coisa. Ah, professor, como que eu faço para ver se as frações são equivalentes sem eu precisar ficar desenhando? Você faz isso aqui, ó. 2/4 é igual a 4/8? A pergunta é muito simples, ó. Se para você saber se isso aqui é verdadeiro ou não, você faz isso aqui, ó. Esse vezes aquele e esse vezes esse. E pergunta se é igual ou não. 4 vezes 4 dá... Desculpa. Você vai fazer a pergunta seguinte. Se a resposta for igual, é verdadeira. Ó. 4 vezes 4, 16. É igual a 2 vezes 8? 2 vezes 8, 16. 16 é igual a 16? Sim. Então, realmente, é a mesma coisa, tá bom? Se algum dia você fizer uma fração, ó, por exemplo, 3/4 é igual a 4/8, aí você vai fazer 4 vezes 4 dá 16. 16 é igual a 3 vezes 8, 24. 16 é igual a 24? Não. Então, não são correspondentes. É mentira, certo? É um jeito de você descobrir se as frações são a mesma coisa, são equivalentes. Próximo exercício, B. Vamos lembrar? 2 frações são equivalentes quando têm o mesmo valor em relação à mesma unidade. As figuras abaixo, a parte pintada é a mesma, mas tem 2 frações, mas apenas 2 frações são equivalentes. Página 80 da apostila. Figura 1, figura 2, figura 3. Temos 3 figuras aí. Olhem bem para as figuras, certo? Pergunta: quais das 2 frações são equivalentes? Quais são as 2 frações equivalentes? Perdão. Então, qual figura que são as frações equivalentes? Figura 1 e 2? Figura 1 e 3? Ou figura 2 e 3? Qual que, na opinião de vocês, são frações equivalentes? Repare que as 3 têm a figura pintada do mesmo tamanho, certo? Mas quais delas têm a mesma proporção ao seu todo, ou seja, ao seu tamanho inteiro? Se você respondeu, ó, se você está pelo YouTube, aperte pause e tente pensar. Apertou pause? Então vai, tenta pensar. Bom, se você já apertou pause e já voltou, então se você respondeu figura 2 e 3 são equivalentes, você acertou. Porque veja que o tamanho dela inteiro são iguais. E foram, o tamanho da pintura são iguais também, né? Então vamos pensar aqui. O inteiro aqui foi dividido em 2 partes. E a parte pintada equivale a 1, certo? Aqui a figura inteira foi dividida em 3 partes. E a parte pintada equivale a 1. Aqui a figura inteira foi dividida em 9 partes. E a parte pintada equivale a 3. E aí ele pergunta, primeira coisa, né? Olhando no desenho, você já percebe que essa imagem não tem o mesmo tamanho que essas 2 imagens. Então já ficou bem claro que a figura 2 e 3 que são equivalentes. E a fração 1/3 é igual a 3/9. O que eu expliquei agora de pouco prova para vocês, ó. Quando você faz 1 vezes 3 e 1 vezes 9, tem que ser a mesma resposta. 3 vezes 3... Opa!
3 vezes 3, 9. 1 vezes 9, 9. 9 é igual a 9, então são frações equivalentes. Outro jeito de você descobrir é, quando você faz 1 dividido por 3, vai dar 0,33, aquela dízima periódica. Quando você faz 3 dividido por 9, também vai dar 0,333, ou seja, tem o mesmo valor, tá? Então, eles têm o mesmo valor, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Por que a outra fração não é equivalente a essas duas? Então, por aqueles dois motivos. Primeiro, ela não tem o mesmo tamanho. Segundo, a parte pintada dela equivale à metade do tamanho dela, né? Então, se você fosse fazer a fração equivalente que eu falei lá, que eu acabei de explicar, ó, meio é a mesma coisa que 1/3, ó, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. 2 igual a 3, né? 2 igual a 3? Não. Então, não é equivalente. A 1 não é equivalente a 2. Vamos ver se ela é equivalente a 3. Então, lá. A primeira, a 1 é 1 meio, certo? E a outra é, a última lá é 3 nonos. Faz a multiplicação. 1 vezes 9, 9. 2 vezes 3, 6. 9 é igual a 6? Não. Então, também não são equivalentes. Tudo bem? Vamos subir a correção? Olha lá. As figuras 2 e 3, que tem as frações 1/3 e 3 nonos. São as duas equivalentes. Por que a outra fração não é equivalente a essas duas? Porque a parte inteira da figura 1 não é a mesma parte inteira que a figura 2 e 3. Então, a parte inteira que eu falo é isso aqui, ó. Repare que a parte inteira vem até aqui, certo? E essa parte inteira teria que vir até aqui, ela não vem. Então, por isso, a primeira coisa que ela já deixa bem clara, que ela não é equivalente, tá? Então, porque o inteiro não tem o mesmo tamanho que as outras duas figuras, né? Então, a região colorida da figura 1 representa a metade, o meio da figura, né? Não sendo equivalente às frações 1/3 e 3 nonos. Aí, depois, a gente representou também, fez aquela tática do cruza e multiplica para descobrir se são equivalentes ou não. Continuando na página 80, exercício 2. Pedro, Cláudia, Ana e Laura foram comprar presentes para seus pais. Quanto cada um gastou? Das frações, quais são equivalentes? Justifique sua resposta. Pedro gastou 2/10 de R$30. Ana gastou 3/12 de R$30. Cláudio gastou 1/6 de R$30. Laura gastou 3/15 de R$30. Certo? Então vamos lá. Como que eu faria essa conta? Que nem eu falo, matemática, existe diversas maneiras de chegar ao resultado, certo? Eu vou fazer uma maneira que eu acho mais fácil. Na verdade, eu conheço duas maneiras que eu acho fácil. Então vamos lá. Pedro, ele gastou 2, perdão, deixa eu arrumar aqui que ficou muito estranho. Então aqui, Pedro, ele gastou 2/10 de na matemática vira multiplicação de R$30, certo? Então, se tem duas maneiras de fazer. Uma delas é, você divide primeiro e transforma em decimal. 2 dividido por 10. Você vem aqui e faz 2 dividido por 10. Quem vezes 10 dá próximo de 2? 1 vezes 10 passou, vai dar 10. Então, você vai fazer o 0.
0 vezes 10, 0. 2 que tira 0, dá 2. Não tem mais ninguém para baixar. Você vai pôr uma vírgula aqui, vai entrar na casa dos decimais. 2 vezes 10, 20. 20 que tira 20, 0. Aqui tinha o 2, né? Então deu 0,2. Então isso daqui virou 0,2. E aí continua. Vezes 30. Igual. Então você vem aqui e monta a conta. 30 vezes 0,2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Daí não tem mais nada para fazer lá, né? Então terminou a conta. Quantas casinhas tem depois da vírgula aqui? Uma. Devolve ela. Uma. Então deu 6,0. Como é em dinheiro, 6,0 eu não conheço, né? E quantas casas tem depois da vírgula? É 2. Então R$6. Cheguei na resposta. Outra maneira é você fazer assim. Essa aqui eu acho legal e eu vou trabalhar essa maneira com as outras questões, tá bom? Seria isso aqui, ó. 2 décimos vezes 30. Eu tenho que fazer esse 30 virar uma fração. Mas como que eu vou fazer um número inteiro virar uma fração? É fácil. Toda fração é uma divisão. Então, 30 dividido por quem que dá 30? Muitos alunos erram falando que é dividido por 0. Quer ver? Deixa eu contar um segredo para vocês. Tenta na calculadora, ó. 30 dividido por 0. Olha o que ele fala. Impossível dividir por 0. Nem a pessoa mais egoísta do mundo consegue dividir por 0. Quando a pessoa fala, não vou dividir com ninguém, quer dizer que você vai dividir por 1, com você mesmo. Porque ninguém consegue dividir por 0, nem com ele mesmo, entendeu? Quando eu vou fazer, a pessoa mais egoísta do mundo, ele divide com 1, com ele mesmo. Então, quando eu quero fazer um número inteiro virar uma fração, eu ponho o número 1 embaixo, tá bom? Pronto, facinho. Olha como que você faz daí. Daí tá duas frações. Quando você tem duas frações, o de cima vezes o de cima. O de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 30, 60. 10 vezes 1, 10. Aqui tem um truque, tá? Vamos lá. Voltando aqui. 60 dividido por 10. Na tabuada do 10. Quem vezes 10 dá próximo de 60? É o 6. 6 vezes 10, 60. 0, 0. Então, a resposta aqui ficou 6. Como é dinheiro, né, nós estamos trabalhando em dinheiro, eu vou pôr uma vírgula, 0, 0. Pronto? Cheguei na resposta. Professor, qual que é a dica aqui? Aqui, ó, está dividindo por 0, por 10, certo? Corta um 0. A vírgula está aqui, vem para cá, certo? Você pode cortar um 0 também. Pronto, R$6. Tá bom? Então, eu vou apagar aqui e nós vamos fazer os próximos. Não, vou deixar isso aí. Vou fazer agora da Ana. Ana. 3 dozeavos de R$30. Quem que está embaixo do 30? 1. 3 vezes 30, de cabeça, 90. 12 vezes 1, 12. 90 dividido por 12. Deixa eu pensar aqui. Será que dá o número 7? Vamos tentar o 7. Se errar, a gente volta. 7 vezes 2, 14. Foi 1. 7 vezes 1, 7 com mais 1, 8. Como que eu sei que erro? Quando o meu resto for maior do que a chave. Se o meu resto for maior que 12, eu errei, tá bom? 7 vezes 12 dá 84. 0 tira 4, não dá. Empresta o vizinho. Ele tinha 9 dezenas. Vai ficar com 8. E aqui emprestou uma dezena. 0 com mais 10 dá 10. 10 tira 4, 6. 8 tira 8, 0. Acertei. Olha lá. Ficou 6, é menor que 12. Tem alguém para baixar? Não tem. Então põe uma vírgula aqui. Automaticamente todo o resto vai vir acompanhado de um 0.
Na tabuada do 12, quem vezes 12 chega perto do 60 sem passar? O 5 dá exato 60. 60 que tira 60, 0. Achei. 7,5. Então, cheguei na resposta. 7,5. Mas, como nós estamos trabalhando dinheiro, não tem como falar R$7,05. É 5 décimos. Então, são 50. Então, R$7,50. Cláudio. Vamos ver o Cláudio. Cláudio. Certo? Vamos ver o Cláudio. Cláudio gastou 1/6 de vira multiplicação, de R$30. Como que eu faço para os R$30 virar uma fração? Embaixo do 30 tem o número 1, porque 30 dividido por 1 dá 30. Então vamos lá. 30 vezes 1, 30. 6 vezes 1, 6. Aqui ficou fácil, dá para fazer de cabeça. 30 dividido por 6, né? Mas vamos fazer aqui na chavinha. 30 dividido por 6. Na tabuada do 6, quem vezes 6 dá 30? Ah, é o 5. 5 vezes 6, 30. E em dinheiro? 5 o quê? 5 reais. 5 inteiro é R$5 inteiro, certo? Laura gastou 3,15 avos multiplicado por, quando fala de, lembre-se, toda vez que fala de uma fração de alguma coisa, você vai pegar e vai multiplicar por aquele valor, de 30. O valor que tem embaixo aqui é o número 1. 3 vezes 30, 90. 15 vezes 1, 15. Então, vamos lá, fazer a divisão. 90 que divide por 15. Vamos arriscar aqui o 6. 6 vezes 5, 30. Subiu 3. 6 vezes 1, 6 com mais 3, 9. 90 que tira 90, perdão. 90 que tira 90. 0. Então, cheguei à resposta. 6 inteiros. Mas 6 inteiros o quê? R$6, tá? Então, chegamos à resposta. Quanto que cada um gastou? Essa era a primeira pergunta, né? Quanto que cada um gastou? Quanto que cada um gastou? Ah, Pedro gastou R$6, certo? Ana gastou, quanto que Ana gastou mesmo? R$7,50. Cláudio gastou R$5. E Laura gastou R$6. Agora a segunda pergunta. Quais são equivalentes? Opa! Quais são equivalentes? Ah, eu tenho que fazer a fração da equivalência, aquele que cruza e multiplica? Seria interessante, mas só com o resultado você consegue descobrir quais são equivalentes. Quem gastou equivalente, com o resultado você consegue saber. Equivalente quer dizer quem gastou a mesma coisa. Quem gastou a mesma coisa foi Pedro e Laura. Os dois gastaram R$6. Então, Pedro e Laura gastaram o mesmo valor. Pedro gastou R$6 e Laura gastou R$6. Ah, quer dizer que 2 décimos e 3/15 é a mesma coisa? Sim, ó. 2 décimos é a mesma coisa que 3/15. Principalmente, os dois são equivalentes quando eu faço do mesmo valor inteiro. Os dois são referentes a R$30. Olha para vocês verem aqui, ó. 3 vezes 10, 30. Ou 10 vezes 3, 30. 2 vezes 15,
30. 30 é igual a 30. Pronto, é equivalente. Certo? Então, ficou provado que existe a equivalência entre 2 décimos de R$ 30 e 3 quinzeavos de R$ 30. Até o porquê, só para provar mais um pouquinho, 2 décimos, se eu simplificar por 2, chegaremos a 1/5, que seria a fração irredutível. E 3 quinzeavos, se eu simplificar por 3, eu chego à fração 1/5, que é a fração irredutível. As duas têm a mesma fração irredutível, que prova mais uma vez que são frações equivalentes. Matemática é lindo por causa disso. É muito legal a matemática, tá bom? Não achem a matemática difícil. A matemática é muito, muito legal. Vamos ver a resposta? Deixa eu apagar aqui os meus rabiscos, tá? Voltem, assista novamente caso fiquem com dúvidas, tá bom? Olha lá. Pedro, 2 décimos de R$ 30, 2 décimos vezes 30 inteiros, 30 sobre 1, né? 60 décimos, ao fazer a divisão, 6 inteiros. Ana, 3 dozeavos de R$ 30, 3 12 vezes 3 sobre 12 vezes 30 sobre 1. 90 sobre 12 dividiu 7,50 centésimos. Cláudio, 1/6 de 30, 1/6 vezes 30 sobre 1, né? A gente pode ler 30 inteiros também. 30 sobre 6, ao fazer a divisão, deu 5 inteiros. Laura, 3 sobre quinzeavos de 30 inteiros. 30 sobre 15 vezes 30 sobre 1, deu 90 sobre 15. Ao fazer a divisão, 6 inteiros. São equivalentes as frações 2 décimos e 3 quinzeavos, pois ambos têm R$ 6 como resultados para o inteiro, ou seja, o todo, referente a R$ 30. Muito bem, acaba aqui a nossa lição. Muito obrigado a todos que acompanharam a nossa aula até o fim. Se você gostou, curta, compartilhe, comente e até a próxima.